Hoje é o 301. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, aleluia, né? Vamos ficar de pé nesta manhã, irmão? Hoje vamos estar estudando a lição 8.
A lição tem como título Culto Cristão e a Ceia do Senhor. O objetivo da lição desta manhã é entender que a ceia do Senhor é um instrumento de comunhão com o Senhor. Identificar a ceia como uma ordenança de cunho espiritual. Reconhecer que a ceia faz parte dos princípios espirituais e doutrinários para a elevação espiritual da Igreja de Cristo na terra. Esse é o nosso culto de Santa Ceia, né? Esse é o valor que ele tem, né? Vamos estar lendo tudo junto? Eu vou falar textual e nós ler todos os versículos juntos, tá bom? Textual. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Verdade prática. A Santa Ceia é um memorial que celebra a vida, morte e ressurreição de Cristo até que ele venha. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Graças te damos, Senhor, por esta manhã estar na tua casa, Pai. Reunido, Pai, em teu nome para aprender da tua palavra. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos que aqui veio nesta manhã, Senhor. Teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria, nos dar entendimento nesta manhã. Abençoa, Pai, o professor que vai dar aula nesta manhã, Senhor. Continua, Pai querido, capacitando, enchendo o teu Espírito, dando sabedoria a ele, dando entendimento, Pai, para que possa ensinar a tua palavra, para que possa ensinar, Senhor, a verdade, ó Pai, para a tua igreja. Pai querido, eu te peço nesta manhã, Senhor, faz presente em nosso meio, abra a nossa mente e nosso coração, Pai, que possamos guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti, ó Deus. É que eu te peço nesta manhã, Senhor, abençoa o teus filhos que estão em casa, que não pode vir nesta manhã, Senhor, aqueles que estão a caminho da tua casa, guarda, Pai, livra do mal, livra do perigo, é que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Está liberado o estudo em classe desta manhã? Hoje a pastora vai estar dando aula para os irmãos. Dia, paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus por nós estarmos aqui, né? Mais uma manhã aprendendo da palavra do Senhor, aprendendo, né, dessa palavra gloriosa para as nossas vidas, né? Hoje nós vamos estar estudando a lição que fala, a lição 8, né, que fala do culto cristão e a ceia do Senhor, né? Nós vamos estar aqui com o objetivo de entender que a ceia do Senhor é um instrumento de comunhão com o Senhor e que devemos identificar a ceia como uma ordenança de um culto espiritual, né? Então a Santa Ceia é algo muito importante para as nossas vidas. E reconhecer que a ceia faz parte dos princípios espirituais e doutrinários para a elevação espiritual da Igreja de Cristo na terra. Então nós vemos que a Santa Ceia é algo muito especial para a vida, né, do cristão, para a vida daqueles que estão na presença do Senhor.
O texto áureo ele vai dizer em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós participamos dessa santa ceia, né, dessa comunhão gloriosa, nós anunciamos então a volta de Jesus Cristo, né? Essa volta gloriosa que todos nós esperamos. A introdução da revista, ela vai dizer, né, a respeito do mundanismo da igreja, né, que o mundanismo da igreja acabou afetando o culto e refletindo na adoração. Então nós vamos aqui, que o apóstolo Paulo ele vai falar um pouco aqui a respeito da igreja. Qual é a influência da igreja, né? E o que a igreja tem deixado ser influenciada pelo mundo, pelo mundanismo, né? O qual vem nos tirar a adoração, né? Nós sabemos que tudo aquilo que não agrada a Deus, com certeza vai desagradá-lo, né? E nós vemos então aqui que o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito do mundanismo, né, que tem afetado a adoração dentro da igreja. E isso ele vai estar falando aqui da igreja de Corinto, naquela época. Ele vai estar falando aqui, né, mas é algo que nós temos visto em nossos dias. Nós vamos trazer para os nossos dias e nós vamos ver que muitos, né, têm deixado o mundo entrar dentro da igreja, têm vivido o mundanismo dentro da igreja, no meio do povo de Deus, o qual tem afetado a adoração, o louvor da presença de Deus, na presença de Deus. Então nós vamos ver aqui que ele vai citar, o autor vai citar aqui 3 problemas principais que surgiram na igreja em relação ao culto. O apóstolo Paulo faz aqui então a menção de 3 problemas, né, que afetou a igreja. Nós vamos ver a posição da mulher, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada e o uso correto dos dons espirituais. Então ele cita aqui que a posição da mulher, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada e o uso correto dos dons espirituais. Do capítulo 11 ao 14, Paulo trata desses 3 problemas. Os 2 primeiros são tratados aqui no capítulo 11. Então nós vamos ver que os 2 primeiros aqui vai ser tratado então no capítulo 11. A respeito então da mulher, né? A posição da mulher e a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada. Nós vamos ver o uso do véu, né? Ele vai falar aqui então a respeito no 1 Coríntios 11, do 1 ao 16. Ele vai falar então aqui que as religiões refletiam o distorcido conceito da época, de que as mulheres eram inferiores aos homens e não precisavam de religião. Olha só, né? Que naquela época as mulheres eram discriminadas. né? Naquela época, estava havendo uma discriminação das mulheres. Até o fato, se a gente for ver a história, né? Eu estava lendo a história um pouquinho, eu peguei para ver um pouquinho a respeito, né, de como as mulheres naquela época eram tratadas até mesmo dentro do casamento, né? Elas eram mais como um objeto. Elas tinham que ficar em silêncio, enquanto os homens comiam, elas ficavam em pé, vendo. Então, assim, era uma discriminação total. Algo que hoje, né, nós fomos ver essa questão, hoje acontece coisas que ainda tem, né, muita discriminação com a mulher, né? A gente tem visto, mas isso aí no mundo, né? Porque isso não pode estar dentro da igreja. Isso não deve estar e nem pode estar dentro da igreja. Mas nós vemos muitas vezes que existe isso dentro da própria igreja, né? Uma discriminação. Mas Paulo está aqui, né, nas cartas de Paulo, a igreja de Coríntios, ele está aqui falando a respeito disso, né? Que havia os homens achavam que as mulheres eram inferiores a eles.
essa discriminação. E aí ele vai dizer aqui, o autor da revista, esse era o pano de fundo cultural da época em que Paulo chegou a Corinto. Então, quando Paulo chegou ali, né, Paulo se deparou com isso. Paulo viu essas coisas acontecendo ali na igreja de Corinto, ali em Corinto, né? No entanto, esse bandeirante do reino de Deus chegou com uma mensagem nova, com as boas novas do Evangelho de Cristo, uma nova perspectiva para as mulheres. Então Paulo chegou ali com as boas novas, né? Com as boas novas de Cristo ali, para quê? Para mudar essa perspectiva, para mudar essa história. Paulo levou ali o Evangelho, né, de Cristo. Porque Cristo amou a igreja, Cristo ama a igreja, nós somos a igreja de Cristo, e não há diferença. Deus não faz acepção, Deus não faz diferença entre o ser que foi criado por Ele, né? Então Paulo levou ali o Evangelho de Cristo ali, para que isso fosse transformado, para que isso fosse mudado ali. Nós vamos ver com as boas novas do Evangelho para as mulheres. As boas novas do Evangelho de Cristo trouxeram uma revolução profunda acerca do valor da mulher na sociedade. Então nós vamos ver que houve então uma revolução ali. Quando Paulo trouxe ali a mensagem, né, o Evangelho de Cristo, houve uma revolução, para que fosse mudada acerca do valor da mulher ali na sociedade. O Evangelho do Reino dos Céus, pregado por Jesus, resgatou o valor e a dignidade da mulher. Então, quando ele fala aqui que foi resgatado o valor da mulher e a dignidade, eu posso ver que nos outros tempos isso não existia, essa discriminação, né? Nós vamos ver aí que Deus, Ele sempre usou as mulheres. Deus sempre se manifestou, né, na vida de mulheres. Se a gente for ver de Gênesis, né, para diante, a gente vai ver que muitas mulheres foram usadas por Deus, né? Então, quando fala assim, Paulo resgatou, eu vejo que Paulo resgatou aquilo que tinha se perdido. Quando eu falo, a gente vê que é um resgate, né? Está resgatando algo que perdeu. Obrigada, irmão. Então, a gente vê que Paulo trouxe o Evangelho para que isso fosse resgatado na sociedade. O valor, a dignidade da mulher ali na sociedade, né? De Corintos, principalmente, porque aqui está falando de Corintos, né? Que é ali da cidade de Corintos, a respeito de Corintos. Nós vamos ver então aqui, os extremos devem ser evitados. Aí Paulo vai dizer que tudo que é o extremo tem que ser evitado. Tudo aquilo que é demais tem que ser evitado, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo aqui que nós devemos imitar a Jesus Cristo, que nós devemos ser imitadores, né? Ele era um exemplo, Paulo era um exemplo de Cristo. Então ele diz, né, sede imitadores, como eu sou de Cristo. Porque nós devemos imitar a Jesus Cristo, né? Nós devemos seguir os passos de Jesus Cristo, andar, né, na luz de Jesus Cristo. E assim Paulo andava, né, na luz de Jesus Cristo. Ele vai dizer, esse capítulo começa com o elogio de Paulo à igreja e o convite para que sejam imitadores de Cristo. Então Paulo está elogiando ali a igreja e fazendo o convite para que sejam imitadores de Cristo. A tradição era o ensino em que Paulo recebeu de Deus, transmitiu à igreja e esta o guardou e observou, né? Então tudo ali havia uma tradição, era uma tradição daquela época.
coisas que eram tradição. Nós podemos ver, quando ele fala aqui do uso do véu, a gente vai ver que era uma tradição daquela época, né? Naquela época, as mulheres usavam o véu. Eu estava olhando, fazendo uma pesquisa, e a gente vai ver que as mulheres casadas, elas usavam o véu para se diferenciar das solteiras, né? E era também uma diferença, porque a roupa, até na roupa, havia uma diferença, né? Da roupa, naquela época. Aí a gente vai olhar, a gente vai ver muitos costumes, né, que muitas pessoas às vezes são negligenciadas, né, pelos costumes, pela tradição. E a gente vai ver que naquela época, acho que todo mundo usava um vestidão, né? Todos, tanto homem como mulher usavam, né? E havia diferença na cor das roupas, né? Tem alguns povos que era diferença da cor da roupa. Então, Paulo aqui, ele está falando da tradição, dos costumes de uma época. O que aconteceu com as mulheres de Corinto quando elas receberam as boas novas do Evangelho? A reação imediata foi abolir o uso do véu. Paulo, porém, as exorta dizendo que se elas orarem e profetizarem sem o véu, desonrarão a própria cabeça, e se forem casadas, os próprios maridos. As mulheres cristãs de Corinto saíram de um extremo onde eram desprezadas para outro extremo, quebrando alguns paradigmas culturais, e com isso provocaram desordem no culto. Por causa disso, ocorreu ali, né, uma desordem no culto, porque ele fala aqui, né, que a reação imediata foi abolir o uso do véu. Então as mulheres estavam querendo abolir o uso do véu ali. Porém, né, Paulo exorta dizendo, se elas orarem e profetizarem, porque aqui naquele tempo as mulheres já oravam no templo e profetizavam ali. Então as mulheres já viviam ali dentro do templo, né? E tudo isso que Paulo está dizendo, que se elas orarem e profetizarem sem o véu, desonrariam a própria cabeça, se foram casados, os próprios maridos. As mulheres cristãs de Corinto saíram de um extremo para entrar em outro, onde elas eram desprezadas para entrar em outro extremo, né? Quando ele fala, elas têm que usar véu para honrar os seus maridos. A gente vai ver que extremo é esse, né? Elas tinham que usar véu para não desonrar os seus maridos. Aí aqui nós vamos ver para frente. As mulheres cristãs de Corinto saíram de um extremo onde eram desprezadas para outro extremo, quebrando alguns paradigmas culturais, e com isso provocaram desordem no culto. O momento central da cerimônia de casamento romana era a colocação do véu sobre a noiva. O véu era o indicador social que as mulheres eram casadas, social de que as mulheres eram casadas. Já cortar o cabelo era uma punição que anunciava publicamente as esposas adúlteras e mulheres ligadas à prática da prostituição. Então isso era uma cultura daquela época, né? Onde se as mulheres cortassem o cabelo, elas eram, né, punidas, porque eram prostitutas ou esposas que haviam traído os seus maridos. Mas isso não é para a nossa época hoje, né? Muitos confundem isso, né? Muitos olham para isso hoje. Isso era uma cultura, meus irmãos, de Corinto. Paulo está falando aqui aos Coríntios. Era uma cultura. Aí nós vamos ver, né? Eu achei essa palavra interessante, porque a gente vê muitas, como eu posso dizer, hoje em dia, muitas igrejas ocorrem isso, dessa forma, né? Pegam isso daqui, isso aqui é um contexto, tem que saber, entender isso daqui, o que é isso daqui.
Muitos levam isso como uma doutrina hoje para dentro das igrejas, muitas igrejas, de muitas mulheres discriminadas, de que mulher hoje não pode cortar cabelo, que mulher não pode usar uma calça comprida, que mulher, e Paulo está falando aqui do extremo, No meu entender, eu vejo que tudo que é extremo se torna pecado, tudo que é demais é pecado, tudo que passa para uma extravagância é pecado, tudo que é excessivamente, aí sim se torna pecado. Mas muitos trazem isso hoje, essa cultura aqui para dentro da igreja, discriminando mulheres. A postura então, naquela época o cabelo, como ele diz aqui, o corte do cabelo indicava a situação. Hoje é a postura de uma mulher, a postura de um homem na presença de Deus, é a postura dele, é a forma que se coloca diante de Deus, O momento central da cerimônia de casamento romano colocava-se o véu da noiva, Nós já lemos, homem e mulher. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Aí Paulo está dizendo aqui, que todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem independente da mulher. Depende-se um do outro. O homem depende de uma mulher e a mulher depende do homem, E ele está aqui falando em 1 Coríntios 11:11. Na Grécia, as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas. Então ele vai falar aqui, o autor vai falar a respeito das vestimentas do povo da Grécia. Porque em cada lugar, cada região tem uma cultura. Aqui no Brasil mesmo, tem região aqui que vamos dizer na Escócia, o homem usa saia, é uma cultura deles, Um escocês mesmo, ele usa uma saia, ele faz as celebrações dele lá, da tradição deles, eles colocam saia, porque é uma cultura, Então, aqui no Brasil tem algum lugar que tem cultura? Sim, a tradição, veste-se uma roupa, tem. A gente vê os gaúchos no Rio Grande do Sul, as formas que eles se vestem, Então, cada lugar tem uma cultura, uma forma de ser. E aqui Paulo está falando da Grécia, que a roupa dos homens e das mulheres eram muito parecidas, exceto pela cobertura da cabeça. O que distinguia a mulher dos homens era o véu. Então, se a roupa deles era parecida, o que distinguia? O véu. Então, as mulheres usavam véu, distinguindo ali a roupa. Toda mulher decente e honrada usava véu. Nenhuma mulher honesta ousava sair de casa sem o véu. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar o véu. Somente as prostitutas tinham ousadia e coragem de sair às ruas sem o véu. As profetisas pagãs do mundo grego-romano exerciam seu ofício com a cabeça descoberta e cabelos desgrenhados. Então nós vamos ver aqui que a cultura então era para se diferenciar, Havia uma diferença. Então elas usando o véu, elas iriam se diferenciar. As mulheres casadas se diferenciavam dos homens e se diferenciavam também das prostitutas. É isso que nós temos que entender no contexto. O que a Bíblia está falando? O que o apóstolo Paulo queria dizer a respeito dessas coisas, Somente as prostitutas. O apóstolo Paulo mostra o padrão de relacionamento que Deus estabeleceu na comunidade cristã. Então o apóstolo Paulo ele vai falar aqui, vai mostrar o padrão de relacionamento que Deus estabeleceu na comunidade cristã. Qual é o relacionamento que Deus estabeleceu na comunidade cristã? Paulo apresentou a cadeia de liderança. Nós vamos ver aqui que Paulo vai apresentar uma cadeia de liderança aqui. O apóstolo Paulo mostra o padrão de relacionamento que Deus estabeleceu na comunidade cristã. No capítulo 11
do versículo 3, e ele nos mostra também uma ordem no reino de Deus. Olha só que coisa linda, né? O apóstolo Paulo vai estar ali ensinando as mulheres, ensinando ali o povo, mas ele vai apresentar ali para eles uma ordem no reino de Deus, né? Ele vai fazer uma comparação para que o povo entenda esta ordem do reino de Deus, né? Podemos dizer que é uma ordem lógica, pois a hierarquia divina é Deus, homem, mulher. Então é Deus, o homem e a mulher. Tem uma hierarquia. Aí nós vamos ver, a submissão da mulher ao homem não é uma questão de superioridade ou inferioridade entre o homem e a mulher. Então o apóstolo Paulo vai colocar aqui que o homem não é inferior à mulher, mas também a mulher não é inferior ao homem. A mulher não é superior ao homem, também o homem não é superior à mulher. Nós temos que entender isso. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje, nos nossos dias, a discriminação da mulher. Eu já disse aqui que isso a nível mundo, mas tem dentro da igreja a discriminação, a repúdia, né? Para com a mulher. Aí nós vamos entender aqui que um não é melhor do que o outro. Um não é melhor do que o outro, né? A mulher não é melhor do que o homem, nem o homem melhor do que a mulher. Oi? Sim, criatura de Deus, né? Então nós vamos ver aqui no versículo 3, que ele vai mostrar então uma ordem. E essa ordem, Paulo apresentou a cadeia de liderança como uma ordem divina de Deus. Aí nós vamos ver Deus, Cristo, homem e mulher. Então ele pôs uma ordem, ele fez uma cadeia de ordem. Deus, Jesus Cristo, o homem e a mulher. É uma cadeia aqui, né? A perspectiva cristã acerca da autoridade define radicalmente da perspectiva mundana. Olha só que coisa, né? A perspectiva cristã acerca da autoridade define radicalmente da perspectiva mundana. Então é coisa do mundo isso daí, né? Algo mundano. Essa diferença, né, de autoridade é coisas mundanas, é do mundo isso. Aí ele vai dizer assim, primeiro a autoridade cristã serve ao propósito do ministério. Então a autoridade cristã, ela serve, isso não está na revista, tá, irmãos? A autoridade cristã, ela serve ao propósito do ministério. Jesus ordenou aos que estão em posição de autoridade que desempenhem suas funções com amor, com humildade e justiça. Então aquele que desempenha a autoridade religiosa, faça isso com amor, faça isso com humildade, faça isso com justiça. Seja justo. Que está falando aqui dessa autoridade, dessa cadeia de hierarquia que o apóstolo Paulo faz aqui. Deus, Cristo, homem e mulher. Vamos lá. Aí ele vai dizer assim:
Os maridos, por exemplo, foram instruídos a imitar a liderança diligente de Cristo, né? Nós vamos ver em Efésios 5, 25 ao 29, que ele vai falar a respeito disso, né? Os maridos, por exemplo, foram instruídos a imitar a liderança diligente de Cristo no relacionamento com suas esposas. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando hoje para cristãos, para crentes. Não é a nível do mundo, é a nível de igreja. É a nível de igreja. Eu disse aqui que mulheres são discriminadas dentro do meio cristão. Mulheres são discriminadas dentro da igreja. E ele está falando aqui, não há diferença. Não é melhor do que o outro. E todo aquele que exerce a autoridade, exerça com amor, com respeito. Exerça a autoridade. Aí ele vai falar, os maridos, por exemplo, foram instruídos a imitar a liderança diligente de Cristo no relacionamento com as suas esposas. Efésios 5, 25 ao 29. E além disso, a liderança do marido não se baseia em nenhuma virtude que diz respeito ao ser do sexo masculino. A autoridade do marido não se diz respeito somente a ele. Então aqui nós devemos aprender. Nós devemos aprender nessa manhã que nós somos o povo de Deus. Nós devemos nos amar, nos respeitar, porque nós não somos melhores uns do que os outros. Eu respeito o meu esposo da forma que ele me respeita. Quando se fala de hierarquia dentro da minha casa, eu sei que ele é o cabeça, mas isso não o torna melhor do que eu. Isso não o faz melhor do que eu. Embora nós nos respeitamos, porque exercemos uma unidade com amor, com respeito, com humildade. Em casa a palavra obrigada, faz favor, tem que existir. Não é porque ele é meu esposo. Morzão, pega para mim lá, fazer um favor. Obrigada. Tem que existir. Hierarquia, um não é melhor do que o outro. Respeito. Eu sei que esse não é o assunto, talvez, não vou fugir um pouquinho. Mas um dia eu disse para ele assim, eu vou pintar meu cabelo de vermelho. Aí ele riu e falou assim, se ficar feio, vai voltar a mesma cor. Eu falei assim, mas eu estou pintando para mim, não estou pintando para você. Eu tenho que me sentir bem. Porque se eu me amo, eu vou te amar também. Se eu não estiver bem comigo, eu não vou estar bem com ninguém. Não é um ato egoísta da minha parte, mas ele me faz bem. E se ele me faz bem, eu vou estar com prazer de também fazer algo para fazê-lo se tornar bem. Agradá-lo. É cumplicidade. Porque um não é melhor do que o outro. Não é melhor, o apóstolo Paulo está falando que o homem não é melhor do que a mulher não é melhor do que o homem. Tem que haver respeito, respeito mútuo. Respeito mútuo. Meu esposo é autoridade. Eu nunca decidi nada sem primeiro falar assim para os meus filhos assim, eu digo sim se o seu pai disser sim. Se ele falar não, é o meu não também. É cumplicidade, é respeito. Ele não é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que ele. Nas necessidades eu necessito dele e ele precisa também de mim.
Um precisa do outro. Nós nos completamos quando nós reconhecemos que nós precisamos um do outro. E isso também não só dentro do casamento, dentro da igreja. Quando a igreja de Cristo, ela começa a ver que um precisa do outro, um irmão precisa do outro, a igreja se completa. Eu preciso do meu irmão Isaías, eu preciso da minha irmã Diva, eu preciso do meu irmão Custódio. Nós precisamos um do outro, eles precisam de mim. A igreja de Cristo vai se completar. A nossa adoração vai ser melhor. Nós vamos adorar o Senhor. Depois vamos estar falando aqui de Santa Ceia. Nós vamos poder fazer o culto em celebração, em memória à morte de Cristo, a ressurreição dele, com união, unidos. E essa união, esse respeito começa dentro do nosso próprio lar, da nossa casa. Como nós podemos participar do corpo de Cristo, da santidade ali, se nós não temos comunhão, não estamos em comunhão dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa. Aí ele vai dizer que, além disso, a liderança do marido não se baseia em nenhuma virtude que diz respeito ao ser inerente, ao sexo, somente a ele, ao sexo masculino. Antes, o relacionamento do homem e da mulher são redimidos em um módulo que deve refletir ao mundo a natureza do relacionamento dentro da Trindade, relacionamento de Deus e a sua igreja. Finalmente, o relacionamento de Deus versus Cristo nos ajuda no significado da liderança. Então nós vamos ver aqui que ele vai estar falando aqui que o relacionamento de Deus com Cristo nos ajuda na liderança. E eu vejo aqui para mim que não só na liderança, uma liderança de igreja, mas na liderança da sua própria casa, na liderança da sua própria vida. Se nós formos olhar ali pelo relacionamento de Deus e Cristo, o pai e o filho são sempre iguais na essência, inclusive no tempo da subordinação de Jesus durante sua encarnação. Contudo, eles têm diferentes papéis. Jesus Cristo foi subordinado, né? Jesus Cristo, na sua encarnação, na sua subordinação, Jesus, durante sua encarnação, contudo, ele tem diferentes papéis. Jesus Cristo foi obediente ao Pai. Pai, Jesus, na sua encarnação, ele foi subordinado, mas eles tinham papéis diferentes. Do mesmo modo, as diferentes funções do homem e da mulher não implicam a sua superioridade. Então, os diferentes papéis aqui do homem e da mulher, né, nessa ordenança que eu falei aqui, que Paulo colocou aqui, que a mulher não é diferente do homem, nem o homem é diferente da mulher, nós vamos ver aqui que Deus e Cristo são um só, mas com diferentes papéis. Certo aí, irmãos? Cristo e Deus, um só, com diferentes papéis. Assim é o homem e a mulher. Não implicam a superioridade de um ou a inferioridade do outro. Paulo foi cuidadoso em explicar que ambos eram independentes e iguais. Ambos eram independentes. Sim. A diferença, Cristo, né? Ele veio para salvar o mundo, mas estava Deus Pai. Essa é a diferença. E o homem e a mulher, né? São diferentes? Sim. Paulo
Sim. Eles tiveram papéis diferentes, né? Cristo veio para salvar o mundo. Tem papéis diferentes? Sim, tem, mas são dependentes um do outro, né? Paulo foi cuidadoso em explicar que ambos eram interdependentes e iguais. Tudo vem de Deus, porque tudo vem de Deus. Então essa comparação aqui, meus irmãos, que eu fiz aqui, foi de acordo com o que Paulo fala a respeito da hierarquia. Que ele acrescenta aqui, né? Deus, Cristo, homem e mulher. E mais um depende do outro. Há papéis diferentes? Sim, há papéis. Mas nenhum é melhor do que o outro. Nenhum é melhor do que o outro. Então Paulo trouxe isto da igreja de Corintos, a respeito da igreja de Corintos. Ele estava falando que a mulher tinha que usar véu. Sim, era para diferenciar, era por causa da situação daquela igreja, né? Eu sei que quando eu estava lendo isso, eu comecei a imaginar na aliança, né? Os casados usam aliança. Muitos não têm aliança porque por algum problema perdeu ou teve que vender, ficou sem dinheiro para comprar outro. Mas quando a gente se casa, o que define? Uma aliança, não é? Não, uma aliança. Você coloca uma aliança no dedo, você sabe que você é casado. Põe na mão, né, esquerda, você está casado. Põe na mão direita, você é noiva. Você é noivo, né? É a aliança que vai definir que a gente é casado ou não, né? Vou olhar na mão do irmão Vanderlei. Irmão Vanderlei é um homem casado, né? Sim, sim, sim. É uma definição de que eu sou casada, né? Se eu tirar a aliança, guardar, talvez alguém vai olhar e falar assim, será que ela é casada? Será que ela é solteira? Ou é viúva? Porque não se define. Vai definir se eu mostrar meu documento. Vai definir se eu mostrar o meu documento, né? Então era uma definição ali naquela época. Não se traz para a igreja hoje, né? Eu vejo dessa forma. O que traz para a igreja hoje é a decência. É a decência. É o pudor. Se falando de vestes, né, que não é assim muito o assunto nosso aqui, mas se falar de vestes, as vestes hoje quase não definem mais, né, se é crente ou se não é. Porém, é a forma que você se coloca diante de Deus, é a forma que você se veste, é a forma que você vai se comportar. Antigamente, a definição das Assembleias de Deus, as mulheres só usavam saia, né? Saião lá no pé, não cortavam cabelo, né? As irmãs do círculo de oração eram as irmãs do coque, né? Mas isso não se define. Não se define o que você é. Não se define, meu irmão, minha irmã, que você é, a sua santidade na presença de Deus, aquilo que você vai transparecer para o mundo que você verdadeiramente é. Então nós devemos pegar o contexto do que a palavra realmente quer dizer, né? Vamos prosseguir, senão vai dar tempo. A mulher e o véu. Julgai entre vós mesmo. Julgai entre vós mesmo, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? O véu, portanto, representava duas coisas na cultura de Corinto: a honradez e a modéstia da mulher e a submissão ao seu marido, né? Submissão, outra palavra aqui que muitos, né, interpretam de maneira errada essa submissão, né? Nós acabamos de falar aqui, eu não vou falar de novo, porque nós acabamos de falar aqui que a mulher não é melhor do que o homem, nem o homem melhor do que a mulher, né? E nós temos que ver aqui a respeito dessa submissão, né? Então o apóstolo Paulo fala, nesse sentido, o véu era símbolo da dignidade, da modéstia feminina. Olha só, a roupa hoje em dia, né, conforme a gente se veste, é uma questão de modéstia, né, e dignidade da mulher
cristã, da mulher que serve a Deus, né? Nós não podemos andar como aquela do mundo, né? Nós não podemos andar mais como a mulher do mundo anda. Então tem que ser modesta, né? Tem que andar, se vestir de forma que não traga escândalo, né? Que não vai escandalizar, né? Nesse sentido, o véu era símbolo de dignidade, de modéstia feminina. Apenas as prostitutas e as sacerdotisas culturais dos cultos pagãos saíam ao público sem véu, ou participavam de um culto pagão sem véu. Quando uma mulher era vista sem o véu, seja na rua ou seja na cerimônia pagã, ou mesmo na igreja, essa mulher estava desonrando a si mesma, dando motivo para que a sua reputação fosse questionada. Então, quando uma mulher cristã se veste de qualquer jeito, de qualquer forma, ela vai estar colocando em dúvida, né, a reputação, a sua dignidade, né? Então, a gente tem que saber aqui o contexto, né? Ler e saber o porquê que o apóstolo Paulo estava falando isso à igreja de Corinto. Agindo assim, ela também, se fosse casada, desonrando o seu marido. Uma mulher em Corinto participando do culto público sem véu seria a mesma coisa que uma mulher chegar hoje num culto com trajes mínimos. Olha só o que o autor está falando, né? Desonrar, então, é a mesma coisa da mulher hoje chegar num culto com trajes mínimos, né? Teria aqui cabimento, né? Chegar aqui na igreja aqui de mini saia, já pensou? Colocar uma sainha curtinha aqui, entrar para a igreja, né, irmã Diva? Misericórdia, né? Os irmãos vão olhar e falar assim, nossa, mas o que está acontecendo com a pastora, né? Que será, meu Deus? Eu chegar aqui, né, com decote, ou com vestidinho, tomara que caia, já pensou? Só Deus, né, para ter misericórdia. E é isso que nós vemos aqui, né? Seria a mesma coisa. Então, para os costumes daquela época, o que estava acontecendo lá, é a mesma coisa. Eu sei que não cabe a mim vestir um vestidinho curtinho, porque eu sei que a mulher lá no mundo usa. Não cabe a mim entrar dentro da igreja com uma roupa totalmente transparente, né? Porque eu sei que é lá do mundo. Um tomara que caia, uma outro tipo de roupa, porque é lá do mundo. Então, Paulo está falando isso aqui, né? A mulher tem espaço na igreja. Paulo fala que a mulher orava e profetizava na igreja. Elas exerciam um ministério de oração e palavra na igreja. O véu protegia a reputação das mulheres solteiras e honrava no casamento das mulheres casadas. Então Paulo estava fazendo isso, falando isso para quê? Para introduzir as mulheres na igreja e proteger as mulheres. Paulo não estava aqui discriminando mulher, não. Paulo não estava aqui acusando mulher, não. Paulo estava aqui protegendo, ajudando as mulheres, porque elas eram discriminadas. Paulo estava ali tentando mudar a situação. Paulo estava ali mudando a situação através do evangelho de Cristo. Através desse evangelho glorioso que transforma, né? Ordenança, Santa Ceia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A ceia do Senhor é uma parte fundamental da liturgia do culto cristão. Olha só que coisa linda, né? É fundamental. A ceia tem que ter. Não pode faltar a Santa Ceia, né? É a parte fundamental da liturgia de um culto. A ceia é uma das suas ordenanças. É ordenança de Cristo. Batismo e ceia. Então nós colocamos aqui que a Santa Ceia e o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, né? Paulo exorta os coríntios, deixando claro que a ceia não é apenas uma cerimônia vazia, na qual os fiéis digerem o pão e o vinho, o pão e o vinho.
É sim uma proeminente doutrina bíblica embasada em uma ordenança clara e direta de Jesus durante o seu ministério terreno, com objetivos bem definidos. Então Jesus aqui deixou uma ordenança a respeito do batismo e a Santa Ceia, né? E eles são assim, é um ministério com um objetivo bem definido. Então ele deixou aqui bem definido, né? Uma ordem, uma ordenança, que devemos nos batizar e participar da ceia do Senhor, participar do corpo e do sangue de Cristo. O batismo, né? Vamos lá então. Não se trata de uma refeição. A Santa Ceia, ela não se trata de uma refeição comum, ou seja, não é apenas comer ou beber, né? Nós vamos chegar na igreja e fazer uma refeição, né? Comer e beber sem nenhum significado. Eu vou lá, vai ser servido a Santa Ceia, vou participar, vou beber, vou comer, né? Sem nenhuma definição. A ceia vai muito além disso. A ceia do Senhor é um memorial cujo objetivo central é relembrar e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós vemos que a Santa Ceia do Senhor é um memorial da morte e da ressurreição de Jesus Cristo até que Ele venha buscar a sua igreja, né? Nós vemos aqui, além disso, é um instrumento de comunhão com o Senhor, chamada pelos primeiros cristãos da festa ágape, ou seja, a festa do amor. Então nós vemos aqui que ele está dizendo, né, que a Santa Ceia é uma comunhão entre os cristãos, né? É um memorial de amor, né? Onde nós vamos relembrar a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo com amor, uma comunhão entre os irmãos. É uma festa onde nós devemos celebrar com alegria, né? Não com cara de enterro, com cara de velório, né? Mas com alegria, com amor, com prazer na presença do Senhor, porque foi Ele quem morreu e ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação. É isto, um memorial a Ele, em agradecimento a Ele. Então a Santa Ceia tem que ser em comunhão com os irmãos, com alegria, na presença de Deus, né? Elementos. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Tomai também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Olha só, uma nova aliança no meu sangue. Nós temos uma aliança com Cristo. Nós temos uma aliança quando nós participamos da Santa Ceia, né? Nós participamos dessa nova aliança com Cristo. Aliança. Os elementos da ceia do Senhor são de grande importância para o estabelecimento da sua liturgia. Isto é o meu corpo, no versículo 24. O pão representa o corpo do Senhor. Este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Enquanto nós comemos o pão, nós estamos ali levantando um memorial ao corpo de Cristo. E quando nós bebemos o cálice,
né? Nós estamos ali firmando uma nova aliança com Ele, né? É uma aliança, é um compromisso com Ele, né? Nós estamos bebendo ali em memorial, né? Símbolo do sangue de Cristo. O vinho representa o sangue de Jesus. Recebia o nome também de fruto da vide, em Marcos capítulo 14, 25. Nós devemos dar graça, né? Graças em comunhão, graças na prática dessa comunhão. Devemos agradecer, devemos ser gratos a Ele. Por isso, né? Por essa nova aliança. Um fato curioso em relação ao vinho é que se trata de uma confirmação de compromisso de noivado nos tempos bíblicos. Depois de pagar o dote, o jovem trazia o contrato de casamento, também chamado Pacto da Aliança, e por último era oferecida à noiva uma taça de vinho. Se ela bebesse o vinho, estava aceitando o compromisso com o jovem. Simbolicamente, a ceia é um momento no qual a noiva, a igreja, celebra a aliança, ou seja, seu compromisso com o noivo. Quando você está participando da Santa Ceia, meu irmão, quando eu estou participando da Santa Ceia, eu estou renovando este contrato de uma aliança com Cristo. Então nós vamos ver aqui que não é algo insignificante, não é algo para se fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós vemos aqui que Paulo traz o exemplo do casamento dos tempos antigos, né? Que a noiva, se ela bebesse o cálice, ela estava aceitando o compromisso com o noivo. E quando nós bebemos do cálice, nós estamos aceitando esse compromisso, estamos renovando esse compromisso com Jesus Cristo. É algo sério, é algo muito sério, meus irmãos. Não se faz de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Porque é algo sério, é um compromisso, algo especial, né? Um compromisso com Jesus Cristo, é um compromisso, né, com o nosso Senhor Jesus. É uma renovação, né? Nesse momento. Significado. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do nosso Senhor até que Ele venha. Devemos celebrar a ceia como memorial na qual recordamos a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Este é o significado que encontra em baseamento bíblico para sua aplicação. A Bíblia Sagrada aponta a celebração da ceia como um memorial. Em 1 Coríntios 11, 24, 25, esta visão não estabelece seu modo de celebrar na hipervalorização dos elementos, e sim no seu simbolismo. Então nós devemos valorizar aquilo que simboliza, aquilo que significa para nós. Não é ali colocar em evidência o pão, o vinho, o suco, mas é colocar em evidência aquilo que significa para nós, aquilo que é importante para nós, aquilo que está em evidência para a nossa vida, que é Jesus Cristo, né, a nossa salvação. Apesar de não fazer parte da doutrina das igrejas pentecostais, corre em nosso meio um certo miticismo em relação aos elementos. Depois da oração feita pelos fiéis, alguns pretendem dar um simbolismo maior aos elementos e para a cerimônia do que a ideia bíblica de um memorial. Então muitos querem dar o quê? Uma maior valorização para aquilo que está simbolizando ali, né? E nós temos que levantar um memorial para Jesus Cristo. Nós devemos adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, porque Ele é o pão da vida. Ele é o nosso Senhor. Ele veio para nos salvar. Ele veio para redimir as nossas vidas, né? Então nós temos que ir na Santa Ceia,
nós devemos levantar um memorial, celebrar com alegria, celebrar com cânticos, celebrar com louvores, adoração, né? A esse Deus que é merecedor, a esse Senhor que é merecedor. É Ele, somente Ele, né? Que é digno. Para o catolicismo, os elementos se transformam em carne e sangue no momento da Eucaristia, fenômeno conhecido como transubstanciação. O pão torna-se literalmente o corpo de Jesus e o vinho o sangue. Repete-se o sacrifício de Cristo como sacramento e meio de receber graça de Deus. Olha só, né? Então nós devemos levantar ali o memorial, porque o pão se transforma em carne e o vinho em sangue. E nós devemos agradecer ao Senhor, né, por isso, levantar este memorial a Ele. Festa da salvação. A ceia é uma das ordenanças do Senhor Jesus, por isso ela é regularmente celebrada na igreja. A ceia é uma festa da salvação e do perdão. Vejamos algumas recomendações para participar da ceia do Senhor. Examinar a si mesmo. Examine-se, pois o homem a si mesmo é assim coma do pão e beba do cálice. Após explicar sobre os elementos, o significado e a importância da ceia do Senhor, Paulo exorta o povo de Corinto a examinar a si mesmo antes de participar da cerimônia. Devemos olhar para nós mesmos. Paulo está aqui exortando o povo, né? Examine-se. Antes de participar da Santa Ceia, examine-se. Olhe para si mesmo. Para participar do corpo e do sangue. Ele está dizendo, neste momento, cada participante deve ser o juiz de si mesmo. Eu não posso examinar a vida do meu irmão. O meu irmão não pode examinar a minha vida. Mas nós mesmos temos que ser juízes de nós mesmos. Olhar para dentro de nós. Temos que nos ver. Temos que levar a Jesus Cristo as nossas condições. Como nós estamos ali, né? Na hora da Santa Ceia. Como nós devemos participar dessa Santa Ceia. Dessa comunhão com os irmãos. É uma comunhão, um momento de comunhão, um momento de amor. Como que eu estou? Como que eu estou vivendo? Como que eu estou me relacionando? Como que está a oferta que eu vou colocar no altar? Que tipo de oferta eu vou colocar no altar? Como que eu posso ofertar? De que maneira eu vou ofertar? Nesse momento. Porque é um momento de oração, de adoração. É um momento de oferta. De sacrifício. Sacrifício de louvor. Sacrifício de adoração. Então o apóstolo Paulo está alertando aqui. Examine-se. O homem olha para ele mesmo. Olha para si mesmo. Então ele está dizendo lá em Coríntios, olha para si mesmo, examine-se, antes de participar dessa aliança, antes de você participar deste corpo, né, do sangue, do corpo, examine-se. Nesse momento, cada participante deve ser o juiz de si mesmo, conscientizando-se de suas atitudes e arrependendo-se dos seus pecados. É hora da contrição, discernimento, perdão. Olha só, é hora da contrição, discernimento e perdão. Um detido autoexame é um requisito primordial para ser participante da celebração da ceia. Quando nós nos examinamos, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós renunciamos o pecado, esse é o requisito, renúncia, fazer um autoexame de nós mesmos,
Aí ele vai dizer, né? Cada participante deve colocar a vida cristã na balança com a palavra de Deus, observando se suas atitudes e pensamentos estão alinhados com os ensinamentos bíblicos, para então ser considerado apto a participar da festa da salvação. Ele está dizendo, examine-se, olhe-se, você tem condições de participar dessa festa, que é uma festa da salvação? Eu não posso examinar a vida do meu irmão. Eu não vou estar aqui, né? Num dia de Santa Ceia, para dizer o que o Isaac fez, o que deixou de fazer, o que será que o Isaac fez, né? Não. Isaac vai ter que se auto-examinar, né? Fazer um exame, se olhar, ver quais são as condições. Como que nós estamos como adoradores, como servos? Quais são as nossas atitudes? Atitudes de servos de Deus, de filhos de Deus, participantes da salvação do reino? Aí ele diz, discernir o significado. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si mesmo. Quem come e bebe, sem discernir, come para o juízo de si mesmo. Aí nós vemos, meus irmãos, como que é um ato santo, um ato, uma celebração tão linda, tão maravilhosa, santa. Algo tão especial, que ele está dizendo, examine-se, olhe a si mesmo, porque não tem como participar do corpo e do sangue com a vida impura, com a vida de pecado, odiando o meu irmão, não falando com o meu irmão, se é um ato de comunhão. Como que nós estamos dentro da nossa própria casa, com a nossa família? Como eu posso participar do corpo e do sangue de Cristo, dessa comunhão gloriosa, se eu não estiver bem dentro da minha casa, com a minha família, com meus filhos, com meu esposo, se eu não estiver bem comigo mesma? Como que eu posso? Como que eu posso participar da Santa Ceia, se eu não posso olhar para a diva e dizer, diva, eu te amo? Como que eu posso participar dessa comunhão gloriosa se eu não amar o meu irmão? Se eu não amar os da própria família? Porque é uma comunhão, é um momento sagrado, é santo. É um momento especial para mim e para a sua vida. A ceia é uma nova aliança. Teve origem por ocasião da Páscoa, mas não era a Páscoa antiga aliança. A Páscoa era apenas uma pálida figura do que viria. A ceia tem a ver com a igreja, celebrando a morte e a ressurreição, e guardando a vinda do rei pelo seu sacrifício vicário, que trouxe de volta a realidade da comunhão com Deus conquistada na cruz. Olha só, a Santa Ceia então é uma nova aliança, é uma comunhão que foi conquistada na cruz, é uma comunhão com Deus. O homem, criatura, se relacionando com o Criador. O homem, criatura, voltando a ter comunhão com o seu Criador, através da nova aliança, a aliança do sangue de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, Jesus veio,
trouxe essa nova aliança, fez essa nova aliança comigo e com o Pai. É uma nova aliança, meu irmão. É uma nova aliança. A Santa Ceia tem a ver com a igreja celebrando a morte e a ressurreição e guardando a vinda do Rei pelo seu sacrifício vicário que trouxe de volta a realidade da comunhão com Deus conquistada na cruz. Para entendermos isso, é necessário estudar o termo traduzido como indignamente. Esse termo significa literalmente que não se arrependeu. Então, quando ele fala, né, come e bebe indignamente, é porque está sem arrependimento. Nós temos que ter um coração arrependido, uma vida arrependida na presença de Deus. Arrependimento dos nossos pecados, né? Este termo significa literalmente não se arrependeu. A ceia é destinada aos que creem em Jesus e querem celebrar a memória da sua morte e ressurreição. É anunciar a sua vinda. É por esse motivo que na maioria das igrejas, para cear, as pessoas precisam ser batizadas em água e estar em comunhão com os santos. Então é necessário, né, nós sermos batizados para o arrependimento. Quando nós batizamos, é um sinal de arrependimento dos nossos pecados. É uma comunhão com Deus, é uma nova aliança com Deus. Então é necessário, né, a ordenança, né, de sermos batizados para para uma novidade de vida, para um novo tempo de vida. E participarmos dessa comunhão gloriosa com Jesus Cristo. Aí Paulo, ele diz, anunciar a volta do Senhor, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olha só que coisa linda, toda vez que eu e você participamos do cálice, toda vez que nós participamos desse corpo, do pão que simboliza o corpo, do cálice que simboliza o sangue, nós anunciamos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nós anunciamos a volta dele. Aleluia. Nos tempos de Jesus, depois que selavam o compromisso de casamento, o noivo não poderia tomar nada que fosse produto de uva ou até no momento do casamento. Então ele está dizendo aqui, o autor está dizendo aqui, né? O noivo, quando era selado o compromisso, ele não bebia mais, nem comia, né? Ele não bebia, né, o suco, porque ele ficava esperando até o dia do casamento. Já para a noiva, a ordem era oposta. Ela estava liberada para beber um cálice de vinho, a fim de lembrar que em breve seu noivo voltaria para tomá-la como sua esposa e levá-la para os seus aposentos. A Igreja de Cristo, ao cear, relembra do seu compromisso com o Senhor Jesus, anunciando que Ele em breve voltará. Glória a Deus. Então todas as vezes, meu irmão e minha irmã, que você participar, quando você pegar no cálice e você participar desse suco, desse vinho, que simboliza o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma nova aliança. Você está selando ali um compromisso com Ele, e você está anunciando a volta dEle. Nós estamos desejosos, né, que Jesus volte, né? Nós estamos esperando essa gloriosa, né, vinda. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está ali aguardando a sua igreja para um encontro, para este casamento. E Ele vai cear, é aonde Ele vai cear com a sua igreja. Naquele tempo o noivo só bebia, né? Tomava o cálice quando ele se casava. Ele ficava aguardando, esperando. E assim Jesus está esperando a sua igreja.
E nós vamos cear com Ele ali. Nós vamos participar, aleluia, desta ceia gloriosa ali com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aguardando, meu irmão e minha irmã, por mim e por você ali, para uma grande ceia. Nós vamos ali provar de um vinho glorioso. Coisa linda. É por isso que nós devemos celebrar em comunhão, em gratidão a esse Deus. É por isso, ele diz aqui, o autor, é bom lembrar as palavras de Jesus, que diz em Lucas 22:18: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Olha só que coisa linda. Ele está nos aguardando. Ele está nos esperando. Então toda vez que você pegar no cálice, toda vez que você for participar da Santa Ceia, lembre-se que é o compromisso de uma nova aliança, feita ali na cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo que resgatou essa dignidade. Foi Ele que deu essa honra para nós. Hoje nós temos a liberdade de chamar o nosso Deus de Pai, através de Jesus Cristo. E somente ali naquele dia Ele vai beber novamente do fruto da vide. E vai ser junto com a tua igreja, uma igreja santa, uma igreja lavada, uma igreja remida pelo sangue de Jesus Cristo. É um compromisso, meu irmão e minha irmã. Aproveite esses momentos. Seja grato, se examine, olhe para si mesmo. Porque é uma participação para a vida. É vida. Ele está nos dando vida. Eu gosto sempre de ler a aplicação pessoal. A ceia é uma ordenança do Senhor como um memorial da sua morte e ressurreição. Além disso, ele anuncia a volta gloriosa de Jesus Cristo. Olha só. Lembre-se que toda vez que você participar da Santa Ceia do Senhor, você está anunciando a volta dele. Você está anunciando a volta gloriosa de Jesus. Nós estamos anunciando a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus glorioso que tem cuidado de nós. Esse Deus maravilhoso que tem nos ajudado a cada dia. Esse Deus que é fiel na minha e na sua vida. Examine-se. Participe da Santa Ceia. Erga a Ele um memorial em louvor e adoração. Seja grato a Ele. Que essa ordenança de cunho espiritual venha te renovar, venha te trazer força, graça na presença desse Deus. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né? Deus é glorioso. Ao participar da ceia, participe com alegria. Participe com louvor, com graças, com ações de graças. Participe, meus irmãos, de todo o coração. Não venha para a casa do Senhor com o coração triste. Não venha para a casa do Senhor, né? Trazendo os seus problemas, o seu pesar, não. Mas venha com alegria.
Venha com alegria participar da ceia do Senhor. Venha com alegria. Venha com amor, em comunhão. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus Cristo. Bem, né, irmão? Maravilha, né? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 39. Hino 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Se editor do pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Graças a Deus, né, irmão? Mais alvo que a neve, né? Falar sobre a Santa Ceia do Senhor é muito bom e maravilhoso, né, irmão? Porque aquele que participa do corpo e do sangue do Senhor, né, irmão, tem comunhão com Ele, né? Esse motivo de união na hora de nós participar do corpo. Por isso que a Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não para a condenação, né, irmão, mas para a vida eterna. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Deus continue abençoando a irmã Eunice, a pastora, que deu essa aula maravilhosa hoje, né? Vamos estar ficando de pé. Vamos estar lendo a leitura da palavra do Senhor nesta manhã, que se encontra em 2 Reis, capítulo 11. A minha esposa vai estar lendo aqui. 2 Reis, capítulo 11.
São 20 versículos só. Nesta manhã eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura da palavra. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás... Perdão, irmãos, me perdi aqui. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs juntamente com a sua ama num quarto isolado, e escondeu a Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. E no 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões com os capitães da guarda e os colocou consigo na casa do Senhor. E fez com eles uma aliança e juramento. Misericórdia. Mais uma vez, perdão, irmãos. E no 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões com os capitães da guarda e os colocou consigo na casa do Senhor. E fez com eles uma aliança e juramentou-os na casa do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. E deu-lhes ordens dizendo: isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei, e outra 1/3 parte estará à porta de Sur, e a outra 1/3 parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando-a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei, e rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto, e vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as armas na mãos, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, em redor do rei. Então ele tirou o filho do rei, lhe pôs a coroa, lhe deu o testemunho e o fizeram rei. Então ungiram, bateram palmas e disseram: viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou e viu que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitões e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e gritou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai para fora das fileiras, e a quem a seguir matai a espada, porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. Eles a prenderam e a levaram pelo caminho da estrada dos cavalos ao palácio real, e ali a mataram.
E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei do povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e derrubaram também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor e tomou os centuriões, os capitões, os da guarda, todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor pelo caminho da porta dos da guarda ao palácio. E ele se assentou no trono dos reis, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram a Atalia, a espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando fizeram um rei. Amém. Amém. Que Deus abençoe, né, irmão? Vamos, pode sentar, vamos estar ouvindo o relatório desta manhã. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar ouvindo, então, o nosso relatório da Escola Dominical. Vamos começar com a classe Heróis da Fé.
A diferença do domingo anterior hoje é de 5 irmãos a mais. E eu vou estar lendo a pontuação da classe. Vou falar o segundo ou o primeiro? Vou falar o segundo lugar hoje, com 250 pontos, a classe Heróis da Fé. Ei, gente! Nossa! Em segundo lugar, com 320 pontos, a classe... Em primeiro lugar, né? Eu falei quanto? Segunda. Os últimos serão os primeiros. Ai, eu... Ué, acontece, irmão. Em primeiro, fiquei nervosa agora. Vou esconder aqui. Em primeiro lugar, com 320 pontos, a classe Valente de Davi. Primeiro lugar, Valente de Davi. Vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. No próximo trimestre eu vou fazer eu vou estar prometendo alguma coisinha no final, tá? Mas deixa no outro trimestre. Esse agora não, já está acabando já. Mas no próximo trimestre eu vou estar prometendo no final um brinde, tá? A classe que vencer mais durante o trimestre, hein? Tiver mais pontos durante o trimestre, tá bom? Então, tá bom? No outro trimestre, esse não, esse nós vamos fazer uma comemoração aqui no final, mas no próximo trimestre, a classe que vencer mais vezes, no final do trimestre, eu vou estar premiando a classe, tá bom? E que Deus abençoe os irmãos, adolescentes, teve uma boa cooperação hoje, tá bom? A mocidade, tá de parabéns também. As irmãs estão deixando a desejar, né, irmã? As irmãs estavam muito frias hoje, né? E as irmãs é a classe que vencia mais durante a escola dominical, e hoje é a classe que está só diminuindo. Não pode, né, irmão? Os varão estão meio desanimados, mas eles vão animados aqui um dia, se Deus quiser, né? E que Deus abençoe todos vocês, irmão. Tenham um bom domingo. Continuo orando para o meu Antônio aí, para minha família, tá bom? Que Deus vai continuar nos abençoando. O pastor está orando, dando tempo de trabalho esta manhã. Bom dia a todos, Deus abençoe vocês. Obrigado. Que esse dia seja aí um dia de bênção, uma coisa boa. Já está saindo sol já, né? Então vai poder aquecer aí todos os que estão com frio. Fique de pé. Parabéns a todos por estarem na escola dominical. Os irmãos não se reparem na bagunça, né? Os irmãos estão vendo que a igreja está um pouquinho suja, mas porque nós começamos aí o serviço da pintura ontem. Então essa semana talvez seja aí uma semana um pouquinho mais difícil. Quero já avisar as irmãs, tá bom? Para que não virem na oração amanhã, porque os pintores estarão vindo aqui amanhã cedo. Os jovens, por favor, vejam se dá para fazer o PG lá em cima. E acho que não podemos ter ensaio das irmãs também na terça, tá bom? Por causa aí deles vão estar esses dias com a pintura da igreja. Lembrando os irmãos que puderem dar aquela oferta especial, no mínimo de R$30, se estiver nas suas posses, para que nós possamos terminar aí de pagar os serviços e também realizar a troca dos ventiladores da igreja. Logo mais à tarde, às 17 horas, nosso culto aqui de adoração a Deus, hoje com a presença das irmãs, tá bom? Então, as irmãs, por favor, não faltem.
pelo menos 10, uma regente, para estar aqui louvando ao Senhor. Os jovens, adolescentes que quiserem acompanhar, também estão todos bem-vindos. Hoje vai ter um menino abençoado para pregar a palavra de Deus. Então vocês venham para saber quem é, porque eu não vou dizer nada agora, né? Mas que suspense, né? Deus abençoe vocês, queridos, tá bom? Então logo mais à tarde, 17 horas. E os irmãos que vierem, que vão virar, né, para 19, quiser trazer alguma coisa para colaborar num cafezinho com a gente aí, fiquem à vontade, tá bom? Logo mais às 19 horas, então nós estaremos aqui também, jornada dupla, adorando o nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, obrigado, Senhor, por mais esse privilégio tão grande que é estar na Tua presença. Essa honra que temos, ó Deus, de Te servir e de poder, ó Pai, Senhor, estar compartilhando e ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado todos os dias, tem nos fortalecido e a Tua mão tem estado conosco. Abençoa aqueles que acompanharam, Pai, esta live agora de manhã nas suas casas. Que o Senhor possa estar despertando a cada dia mais, Senhor, para que possamos estar atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem nos ensinar. Que esse dia seja um dia de bênção, que nós possamos voltar alegres para os cultos da tarde, da noite, e em tudo a Tua mão esteja sobre nós, Senhor, para nos abençoar. Assim, ó Deus, eu quero repreender todo o mal, quero abençoar os que se encontram enfermos, para que a Tua boa mão possa estar indo sobre eles para curar, Senhor. Continuamos pedindo em favor dos nossos queridos ali, a família do nosso irmão Martins, que o Senhor possa estar consolando, Pai, o coração ali apertado, enlutado, despedaçado, mas que o Teu Espírito possa estar abraçando cada um deles, Senhor. Assim nós abençoamos este dia e agradecemos por estar aqui, em nome de Jesus. E que o grande amor do nosso Deus, e que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, que a consolação e a presença do Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas, as nossas famílias e sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face desta terra. Todos digam juntos: amém. Deus te abençoe, vão em paz em nome de Jesus. Tem um cafezinho lá para você.